Então, como a gente falou de início, né, a comunicação de notícias difíceis é algo muito presente na relação do profissional de saúde com os seus pacientes, com a equipe, na relação do dia a dia do profissional de saúde. E quando a gente fala em comunicação, a gente tem que entender que comunicação é um comportamento aprendido. Nós aprendemos a nos comunicar, né? E todo comportamento que é aprendido, ele pode ser melhorado. É por isso que a gente vai estudar esse tema. Outra coisa que a gente tem que entender quando fala de comunicação é que existem 3 elementos fundamentais em toda a comunicação. Precisa existir um emissor, um receptor e a informação que é transmitida. Se houver uma falha em qualquer um desses 3 elementos, o processo não se completa. Então, todos esses 3 elementos têm que ser valorizados e integrados nesse processo de comunicação. E lembrando que comunicação de notícia difícil é algo muito pertinente à área de saúde, mas ela está presente praticamente na vida de todo ser humano. Certamente, alguém que não é da área de saúde, em algum momento da vida, precisou comunicar uma notícia difícil. Fátima, passa o próximo, por favor, eu toquei aqui achando que eu iria passar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma má notícia, né? Má notícia ou notícia difícil, vem do inglês Breaking Bad News. Então, o termo má notícia define uma informação com significado de impacto negativo na vida do paciente e da família, percebido assim pelos mesmos. Então, quem define a importância daquela notícia, se ela é ruim, se ela é muito ruim ou não, é o paciente, é quem a recebe. Por mais que o profissional tenha uma ideia do quanto aquela informação é ruim ou vai causar impacto, quem vai definir exatamente esse impacto é quem recebe. Porque vai depender do contexto familiar, socioeconômico, cultural, de várias outras coisas. Um exemplo prático e rápido é um diagnóstico de infertilidade, por exemplo, para uma família que já tem prole definida, tem impacto. Para uma família que ainda não tem prole definida, pode ter um impacto mais negativo. Mas então por isso a gente precisa conhecer um pouco mais daquela realidade, ter um pouco mais de proximidade com as expectativas do receptor, do paciente e da família que estão recebendo a informação. Próximo, Fátima, por favor. Outra coisa que a gente tem que saber, e eu só soube isso quando eu fui estudar, esse tema foi o tema do meu trabalho de mestrado. Depois de 10 anos como médica, eu resolvi fazer um mestrado e me encantei por o tema. Mas aí eu pensei, poxa, eu trabalho com isso há 10 anos, meus pacientes gostam da forma como eu interajo com eles, então eu sei comunicar, né? E fui estudar a respeito. E percebi que eu não sabia. E isso foi mais interessante, porque gerou mais uma motivação. Então, as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação de medicina, as últimas diretrizes publicadas em 2014, descreve que a comunicação deve compor a atuação do egresso, por meio de linguagem verbal e não verbal, com os usuários, familiares, comunidades e membros das equipes profissionais, com empatia, sensibilidade e interesse, preservando a confidencialidade, a compreensão, a autonomia e a segurança da pessoa sob cuidado. Ou seja, a comunicação, ela faz parte do fazer medicina, faz parte da atuação do médico, né? E ela acontece por uma linguagem verbal e não verbal, de forma individual e de forma coletiva. Nós também nos comunicamos com os nossos colegas de trabalho, nós também nos comunicamos com a sociedade, hoje por mídias sociais, ou através da televisão, ou do rádio. Nós somos pessoas, como a gente estava falando com a Rita anteriormente, nós somos pessoas de referência, nós somos espelho. E, nesse sentido,
Nós influenciamos o comportamento das novas gerações, dos colegas e dos próprios pacientes. Então, por isso é tão interessante entender sobre esse tema e que a gente vai aprender fazendo, né? Próximo, Fátima, por favor. Bom, então muito se fala sobre o benefício que uma boa comunicação traz sobre o paciente. Isso é verdade, sim. O paciente, ele adere melhor ao tratamento, ele tem melhor nível de satisfação, geralmente tem um melhor desfecho da terapêutica. Mas a comunicação, ela também afeta o médico, ela também afeta o profissional que está comunicando. Os estudos mostram que nos ambientes onde há uma boa comunicação efetiva, existe menor índice de síndrome de burnout. Aquele profissional tem uma relação melhor com o estresse provocado pelas situações. Porque depois daquele paciente que ele fez uma comunicação difícil, ele vai ter mais 10 para atender ou 20 que também precisam da atenção dele. E ele tem que estar bem com a profissão e tem que estar bem emocionalmente para atender aqueles outros pacientes, que precisam tanto quanto o primeiro. E no outro dia serão mais 20 e depois também. Né? Então, essa relação do profissional com a própria profissão é muito importante para que ele entenda que ele fez o melhor que era possível naquele momento e possa atuar tão bem quanto para os pacientes que vêm na sequência. Além de ser bom para o paciente, ser bom para o profissional, também tem impacto. Pode voltar, Fátima, um pouquinho. Obrigada. Também tem impacto no ambiente, né? É visto claramente que nos ambientes onde uma boa comunicação é efetiva, antigamente a gente chamava isso de relação médico-paciente, mas a gente pode falar de comunicação, existe menor queixas de más práticas médicas. Né? Então, há menor judicialização em relação ao erro assistencial, né? Quando existe uma comunicação bem feita. Então, existe um benefício global para a gestão, para o profissional e para o paciente que está recebendo a comunicação. Pode passar, Fátima, por favor. E aí, nesse processo, a gente precisa conhecer as fases do luto, lá estudada por Elizabeth Kubler-Ross na década de 60, e entender que essas fases podem estar presentes em todo o processo de perda, em todo o processo de impacto negativo. Então, o paciente pode apresentar uma reação de negação, de revolta, ou de barganha, eu vou fazer uma promessa e tudo vai se resolver, ou mesmo ficar deprimido. Ele pode chegar a um momento de aceitação, ou ter uma reação de que vai existir uma pesquisa, ou vai existir algo que vai transformar aquela realidade e ele vai sair daquele momento difícil. O interessante é saber que essas fases não acontecem em ordem, elas podem não o paciente pode não apresentar todas elas podem aparecer a primeira fase pode ser qualquer uma delas, e às vezes acontece evolui, volta para a primeira, não tem sequência lógica, mas é importante que a gente conheça que essas fases existem, porque quando o paciente demonstrar uma agressividade com a situação dele, ele vai demonstrar para você, que é o transmissor da mensagem, você é o mensageiro da má notícia, você entender que aquela agressão não está sendo agressão ou tristeza ou a reação que ele apresentar, ela não está sendo direcionada exatamente para você, mas é um comportamento esperado por alguém que está vivendo uma fase de luto própria da realidade daquele momento. Próximo, Fátima, por favor. Então, existem alguns protocolos que ensinam, que apresentam alguns passos sequenciais que ajudam o profissional a realizar uma comunicação de notícia difícil de forma efetiva.
Um deles, o mais conhecido, é o protocolo Spikes. Volta! É o protocolo Spikes, né? E o primeiro passo seria o preparando-se para o encontro, depois percebendo o paciente, como ele é, o que ele quer, depois perguntando se pode falar a respeito, convidando para o diálogo, e, na sequência, transmitindo propriamente a informação. Na sequência, vem a expressão de emoções que devem ser trabalhadas e finalizar a comunicação com um plano de tratamento, um plano resolutivo a partir dali, o que vai ser feito. Próximo, Fátima. Bom, esse foi um aplicativo que foi o produto do trabalho do meu mestrado, e atualmente a gente está usando ele para fazer oficinas de treinamento com os alunos do internato da Universidade Federal de Alagoas. Eles estudam os passos através do aplicativo e depois nós fazemos algumas oficinas para que eles façam o treinamento. Próximo. Então, o aplicativo e o nosso trabalho fez uma apresentação de passos para a comunicação de más notícias, que seria nessa ordem. O primeiro passo seria a preparação, e o profissional deve checar as informações sobre o caso, ele deve estar munido de informação que provavelmente o paciente vai perguntar. Né? Se ele se cumprimenta e se apresenta adequadamente, se ele tem um contato visual e uma postura adequada. No segundo passo seria a percepção, se ele avalia o que o paciente sabe, né? O senhor já sabe o que o senhor tem, alguém já lhe falou a respeito do seu problema, lembra de quando nós pedimos exames do seu pai, lembra do resultado, então vai dando uma sequência de passos, preparando para o desfecho final. Na sequência viria compartilhar a informação propriamente dita, e nesse compartilhamento de informação, o interessante é passar um aviso antes, né? Dizer introduzir uma frase que avise que vai vir algo pior depois. Então, olha, infelizmente, o resultado da biópsia, ou eu não gostaria de dar essa notícia, mas, infelizmente, aconteceu tal coisa. Eu estou triste e preciso dizer para vocês que... Então, avisar para que o paciente entenda que vai vir uma informação impactante na sequência. Depois disso, passar a informação de uma forma clara, usar um termo que o paciente entenda, usar a palavra câncer, usar a palavra morte, né? Não usar inflamaçãozinha, tumorzinho, carocinho, evoluiu para o óbito letal, né? Como se fez muito, eu vi isso, esse tipo de informação ser transmitida. Então, o paciente precisa entender o que foi informado naquele momento. Né? Infelizmente, eu não tenho boas notícias, mas o resultado da biópsia é de câncer. E pausar depois. Por que pausar? Porque nesse momento é que as emoções vão ser expressas. Se você continua falando, o paciente já não ouviu mais. Né? Depois de 20 segundos que você disse que é câncer, ele não está mais ouvindo nada do que você falou. Então, você precisa pausar para que ele processe aquela informação e você entenda a emoção que vem depois. E aí a gente vai lá para as fases do luto da Elizabeth Kubler-Ross, né? Que pode ser raiva, pode ser negação, esse exame está errado, você não sabe de nada, mas eu vou fazer uma promessa e vou me curar, enfim. Pode ser qualquer uma daquelas emoções, e a gente tem que reconhecer a emoção. Eu entendo que você está triste, eu também estaria, qualquer pessoa estaria revoltado nesse momento. Eu sei que você não está acreditando, né? E você tem todo o direito de estar se sentindo assim. E legitimar a emoção, né? No caso, legitimar é validar, é confirmar, é dizer que ele tem o direito de se sentir daquela forma, porque ele se sente valorizado. Quando você diz, não se preocupe não, você vai se curar, olha, não é nada não, vai dar tudo certo. Você tira
você deixa a emoção dele no limbo. Né? Você está dizendo que o que ele está sentindo não tem valor. Então, é preciso identificar qual é a emoção que ele tem e dizer que ele tem o direito de sentir aquilo ali. E depois, explorar qual é realmente a preocupação dele. Você quer me perguntar mais alguma coisa? Qual é a sua principal preocupação? O que é que você quer saber a respeito do seu problema? Isso, nesse momento, é um momento muito rico, porque a gente consegue realmente interagir com o paciente. Eu acho que essa é a pergunta que realmente é mais valiosa, né? O que é que você quer me perguntar? O que é que você quer saber? E você abre um espaço para que ele se comunique mais abertamente. E para finalizar, é preciso existir um plano, uma perspectiva do que vai acontecer dali para frente. Né? Num caso de óbito, eu agora vou emitir o atestado de óbito, vocês têm alguém da família que queira tratar dos papéis, levar para a funerária, ou no caso de câncer, nós vamos agora lhe encaminhar para fazer tais exames, ou eu vou pedir os exames pré-operatórios, ou eu vou pedir a avaliação de um outro colega para a gente poder ter uma ideia do que vai fazer, pode acontecer isso, ou pode acontecer aquilo. O paciente, ele quer algo concreto, ele quer saber o que vai acontecer a partir dali. Né? E estabelecer uma parceria. Eu estou com você, eu vou cuidar de você, nós temos uma boa equipe, eu já vi tantos casos desse. Em geral, a evolução é de tal e de tal forma. Você conte comigo, ou eu não sei o que vai acontecer, mas nós vamos nos empenhar para dar o nosso melhor para lhe tratar, você não está sozinho. Isso é muito acalentador. Né? E, por fim, verificar como esse paciente está, ou essa família está, para sair da consulta. Né? Porque ele pode sair tão atordoado que pode ser atropelado, pode fazer, ter uma atitude desesperada. Né? E aí, o que seria isso? Você veio com quem? Com quem você vai voltar? Você quer que eu chame alguém para ficar com você? Se você estiver em psicologia no momento, né? Você quer que eu chame um psicólogo para conversar com você? Você está bem para ir para casa? Como é que você vai para casa? E a partir daí traçar uma estratégia de proteção para a saída desse paciente, para a saída desse paciente da consulta. Fátima, eu vou precisar te encaminhar um vídeo agora. Só um minutinho, tá? Pode Vou precisar mandar. te encaminhar um vídeo, que agora seria 1 hora. Para o pessoal assistir, será que eu vou Você conseguir? quer tentar, eu autorizei para múltiplas pessoas poderem compartilhar. Tá, Você quer tenta aí. tentar compartilhar o vídeo? Vou tentar. Tenta, porque eu liberei para múltiplas pessoas. Não, o problema é aqui o meu computador. Eu já vi que o problema é aqui. Que tem alguma coisa que eu preciso fazer, mas eu não sei como fazer. Será que eu consigo mandar esse vídeo? Peraí, viu, Fátima? Só um minuto. E aí? Só um minuto, Fátima. Eu não vou conseguir compartilhar. Eu vou mandar para você, tá? Tá, ok. Deixa eu achar aqui. Eu estou te esperando aqui no WhatsApp, viu? Pode mandar. Minha gente, se alguém tiver alguma pergunta,
por favor, coloca no chat para os moderadores e a apresentadora, no final da apresentação, responderem, tá? No final da apresentação vai ter uma atividade. Eita. Tá abrindo aqui. Conseguiu? Vai mandar por onde? Tá indo, Fátima. Ok. Tu tá mandando por onde? Bom, enfim, enquanto o vídeo chega lá, esse é um vídeo de um treinamento que a gente... Vídeo... Nossa, o vídeo é muito grande, eu não consigo mandar. Eita. Então dançou. Então você faz a simulação. Manda pelo Telegram. Não tem um Telegram, não. Bom, será que alguém consegue me ajudar a compartilhar Por a e-mail, tela? não consegue mandar Esse por vídeo é e-mail? tão rico. Seria tão bom Consegue por e-mail ou não? que vocês vissem. Abrir preferência do sistema. Se for pesado, não consegue mandar pelo WhatsApp, não, viu? Não quero ser... Poli, você tem Telegram? Não, chega de rede social, só dou conta do WhatsApp. Até esse eu estou querendo tirar, viu, minha gente? Se eu pudesse... Só tinha um grupo só e ninguém podia me mandar mensagem, só quem estivesse no grupo. Eu vou tentar mais uma vez aqui compartilhar as preferências do sistema. Eu habilitei você para poder... Mas é alguma coisa aqui. Segurança e privacidade. Amiga? Uma opção, Ana, é você deixar Melhor continuar a aula, não? Salvo, não, mas é o final. Give up Agora, aí, Ana. Give up. Agora já é a finalização. Bom, eu queria compartilhar o vídeo com vocês e depois a gente... bom, enfim. Amplia, Fátima. Vou tentar falar com base no caso. Bom, esse é um dos casos que a gente utiliza para simulação com os nossos alunos. Né? Uma professora universitária de 30 anos, mas pode ser uma jovem de 25, isso é um caso real que aconteceu comigo, uma paciente minha, muito jovem, com um diagnóstico de melanoma na asa nasal. E você tem que informar, na sequência, informar qual vai ser a estratégia de tratamento, né? E a estratégia de tratamento era ampliação de margem cirúrgica, enfim, com uma reconstrução, uma moça jovem, muito bonita, ia ficar com a cicatriz na face. Por mais que a reconstrução seja adequada, existe o medo da cicatriz, existe inclusive o medo da morte pela doença, né? Então, a gente mostra esse caso para os alunos na hora da simulação, né? Eles estudam os passos antes, o aplicativo tem alguns casos que eles podem utilizar em grupos ou em casa, ou como eles queiram. Um aluno faz a simulação do paciente e o outro aluno faz o comunicador. Depois troca-se o caso e eles invertem o papel. Quem fez o papel do aluno faz o do comunicador e vice-versa. E depois um avalia o outro. Né? Também é uma forma de aprendizado através da avaliação, quando eles se tornam críticos de avaliar se aquilo está sendo adequado ou não. E aí, uma outra coisa que é importante a gente falar é que pode-se pensar, nossa, mas é difícil fazer isso, mas demora muito, mas já é muito difícil fazer o que a gente faz, mas acreditem, a gente não leva mais que 4 ou 5 minutos para fazer a comunicação com todos esses passos de forma empática e de forma adequada.
né? E o interessante é sair deste momento sem angústia, sair desse momento entendendo que aquele caso foi trabalhado da melhor forma possível, e aí sim o profissional pode ir para as outras atribuições que ele tem de forma plena e também cuidar dos demais pacientes e dos demais aspectos da vida dele de forma adequada. Eu agradeço a audiência, a paciência de todos vocês, e agora a gente fica disponível para os comentários, perguntas e discussões. Mana, eu botei uma orientação de como você compartilhar o vídeo numa pasta do Google Drive, tá aí, no bate-papo. Espera aí. Google Drive. Eu queria pedir, enquanto você vai fazendo isso aí, eu queria que o doutor Brasilino, Aline e Lívia já abrissem a tela e já começassem a dar algumas algumas opiniões sobre esse tema, que é um tema tão importante, enquanto você vai aí trabalhando nessa abertura desse vídeo. Tá, Moana? Pode ser assim? Tá. Eu estou colocando aqui na pasta que a Rita orientou, está fazendo o upload. Pronto. Ô, doutor Brasilino, pode falar, doutor Brasilino. Começa o senhor. Abre o microfone, doutor Brasilino. Tá mute. Pode falar agora, doutor. Pode falar, doutor Brasilino. Voltou para o mudo. Voltou para o mudo. Abriu. Abriu. Perfeito. Estão me ouvindo? Sim, senhor. Sim. Parabéns, Moana, pela sua apresentação objetiva, abrangente, sensível, que demonstra que você não passou apenas uma cultura livresca. Você passou o que você realmente, um conhecimento que você desenvolveu, que você teve a coragem de explorar e desenvolver isso de maneira sistemática. Como você desenvolveu esses conceitos através do seu estudo, da sua experiência, de uma forma sistemática, ficou muito didático para você abordar um tema que é difícil, porque isso não é comum nas escolas médicas serem tratados desta forma. Sempre me preocupou muito, vocês realmente estão no estágio até anterior da minha preocupação, eu estou preocupado com os nossos residentes. O paciente de cabeça e pescoço é um paciente muito especial e é tratado por pessoas que também precisam ser especiais, porque são pessoas que vão lidar com o fracasso a vida inteira. O cirurgião de cabeça e pescoço, ele tem mais oportunidade de conviver com o seu fracasso, com a sua falha, do que com o seu sucesso ainda. Não? Eu tenho 50 anos de especialidade. Nesses 50 anos, evoluiu muito pouco os resultados do tratamento de câncer de cabeça e pescoço. Nós ainda temos em torno de 40% de recorrência e de falha de tratamento. E o nosso tratamento, ele deixou de ser um pouco mais mutilante, um pouco mais impactante do ponto de vista estético e funcional para o paciente. Isso a gente precisa admitir. Muito mais pela evolução de armas coadjuvantes, como a radioterapia. A radioterapia evoluiu muito, e a quimioterapia, do que a própria técnica cirúrgica. A técnica cirúrgica de cabeça e pescoço evoluiu muito mais pelo acesso, pela sofisticação tecnológica que as vias de acesso ofereceram. Mas do ponto de vista de margem de ressecção, de extensão de ressecção, do dano causado pela extensão da cirurgia, isso ainda evoluiu muito pouco. Então, os nossos cirurgiões expõem para o paciente o seu diagnóstico de um tumor, uma neoplasia maligna. Uma neoplasia maligna
de prognóstico preocupante, que o tratamento é um tratamento que vai certamente impactar na sua qualidade de vida, e depois de 18 meses, às vezes menos que isso, nós temos que falar para o paciente que tudo aquilo que nós fizemos não foi suficiente. É a segunda má notícia que nós vamos dar para ele. A primeira má notícia é falar o diagnóstico dele. Se eu tenho um tumor, um câncer de boca, um câncer de laringe. A segunda má notícia é que esse câncer, para ser removido, vai precisar alterar funcionalmente ou esteticamente o local onde ele desenvolveu. Essa é a segunda má notícia. A terceira má notícia é quando esse tumor volta. A quarta má notícia é quando esse tumor ele voltou e ele não é mais curável. E a última má notícia é que o paciente vai falecer dessa doença. Então, o profissional que lida com isso, eu acho que nós mais velhos, nós vamos olhar para esse jovem com muito carinho, com muito carinho. Ninguém sobrevive a vida inteira num exercício, numa profissão, só acumulando de forma tão regular os insucessos, as falhas da sua intervenção. Para um caso mal sucedido, anula a satisfação de 1000 bem-sucedidos. E isso se repete a vida inteira. E, em geral, isso, pelo que a professora Moana está falando, eu fiquei extremamente satisfeito de ouvir isso. É uma realidade que está mudando, mas a minha experiência, essas más notícias recaem sempre nas costas do residente. Não é o especialista mais graduado, mais experiente, que vai dar notícia que o paciente tem uma aplasia maligna e que vai ser necessário retirada de um órgão vital para a sua vida de comunicação, de sua vida social. E esse tratamento é um tratamento que vai demorar, e qual é a garantia de cura? Não tem garantia de cura. Como que um jovem, sem nenhuma experiência, que começa, felizmente, até agora, graças à iniciativa de vocês, vai lidar com isso no seu impacto psicológico? Como é que ele leva isso para casa? Me preocupa que se tornem as pessoas infelizes e acabam se endurecendo, se tornando insensíveis, numa forma de autoproteção de situações que se repetem e acabam desacreditando a sua própria prática. Então, uma mensagem que eu acho que deve ficar para os jovens, eu acho que é essa: você está fazendo o melhor que se poderia fazer para esse paciente. Ninguém poderia fazer melhor do que aquilo que você está propondo. E como é que você faz isso? Você se cerca de uma equipe experiente, você estuda, você analisa seus resultados, os casos que falham, volta para trás. Analisa, veja por que não deu certo. Para que o segundo caso que você atenda tenha mais chance do que o anterior. E na medida que o especialista, jovem, de qualquer idade, tenha a convicção que nas mãos dele ninguém daria melhor opção de terapêutica, de chance de cura, de tratamento, do que aquela que você está oferecendo, é muito mais fácil administrar isso, porque saiu da mão dele a esperança de cura. Tudo que poderia ser feito, ele fez. É o suficiente? Não é o suficiente, mas ele está buscando ir atrás para que o próximo caso ele possa dar ainda que seja um acréscimo milesimal nas chances de cura de um resultado positivo. Então, a minha palavra final é essa: nós, mais idosos,
mais vividos, temos que amparar essa juventude, amparar, estar na retaguarda deles, não deixar a bomba na mão deles, de propor uma cirurgia mutilante, de falar do diagnóstico de uma recidiva, estar junto. Eu falo isso agora com muita tranquilidade, porque eu sei que eu não estou atirando pedra, porque eu fiz isso. Eu deixei o residente só para discutirmos o caso e falava para o residente, vai lá, fala para o paciente que nós vamos fazer esse tipo de cirurgia amanhã. Fala para ele que recidivou. Sem nenhuma preocupação de pedagógica, de formação e de proteção do aspecto psicoemocional desse jovem. Eu acho que esse tema deveria ser muito mais recorrente nas reuniões da especialidade. Não ficar discutindo técnicas, pode discutir técnica, pode discutir tecnologia, vamos discutir um pouco mais o aspecto humano, que depende exclusivamente da nossa habilidade, da nossa sensibilidade, do nosso interesse em ser médicos, nossa vocação em ser médicos. Não é? Eu acho que a Fátima, a Aline, que estão nas diretorias da sociedade, eu acho que tem que dar esse aspecto mais voltado para aspectos humanos da prática médica. Mesmo aqui nós estamos vendo que tem 100 inscritos, participantes. Isso é ótimo. Talvez a gente faça um evento no Congresso da Sociedade, talvez não consiga ter 100, mas vamos falar para 50, mas serão 50 que vão ouvir um aspecto de humanização da nossa especialidade, que vai beneficiar não só o paciente, vai beneficiar também o profissional. Parabéns, Moana, parabéns, Fátima, parabéns, Aline, pela escolha do tema, pelo desenvolvimento desse tema. Belíssimas palavras, doutor Brasilino, exatamente isso. Eu acho que eu vi a aula de Moana, aí eu já propaguei, Rita já se interessou pelo tema também, e aí também já está propagando entre os alunos, e a gente vai propagando, a gente é propagador. Eu acho que assim é que a gente vai mudando a medicina, na verdade. Eu acho que só assim a gente consegue dar uma visão mais humanística, né? Eu concordo com o senhor, a gente fala muito de técnica, de tecnologia, e a gente está esquecendo muito desse lado, né? Principalmente na especialidade oncológica, né? Que é uma coisa tão sensível, né? E é muito importante que, para os alunos aqui que a gente fale, que depende muito do anteparo psicológico, a gente pode falar assim, do paciente, o resultado do tratamento dele, né? Não é só em câncer de mama, né, que se a paciente tiver algum problema psicológico, algum trauma, alguma coisa que desencadeou. A gente vê cada vez mais em cabeça e pescoço esses traumas recorrentes, os pacientes vindo a desenvolver tumores, e além disso, né, a gente sente quando o paciente vai ter uma evolução melhor, o senhor muito mais do que eu, mas a gente sente quando o paciente ele tem um rigor psicológico maior para aguentar. E eu acho que isso é muito também do profissional que está acompanhando. E da equipe multidisciplinar, obviamente, porque, né, a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar para tratar cabeça e pescoço. Rita está com a mãozinha aqui levantada. Rita, tu pode esperar a Aline e Lívia falar ou é alguma coisa urgente? Posso esperar, sim. Pronto, então, Aline e Lívia, por favor. Então, parabéns, Moana, pela aula, muito esclarecedora. Eu acho realmente que isso aí é que nem você falou, né? Que a gente tem que aprender a se comunicar. E eu acho que quando a gente tem essa vontade e faz seminários, leva para a faculdade, né? Porque todo mundo aqui passou por situações que nem o doutor Brasilino falou, né? Acadêmicos, iniciantes, não sabia nem como era a doença de direito e tinha que passar uma notícia ruim para um familiar, para um paciente. De tanto que você passa por essas situações difíceis, hoje a gente aprende, né? E no mundo de hoje, que está tão difícil ser médico, onde todo mundo fica, parece que esperando uma oportunidade para entrar na justiça, para brigar, para conseguir alguma coisa, levar vantagem em tudo, eu acho que essa empatia que a gente tem, né, de se colocar no lugar do paciente, do familiar, eu acho que quando você fala a verdade,
sem minimizar, né, o carocinho, o tumorzinho, quando você fala, olha, o seu tem um câncer, é uma doença grave, a gente precisa ressecar, precisa tirar com margem, explicar devagar, né, pausadamente, deixar o residente do seu lado para ele ver como é que fala. Eu acho que o próprio paciente, apesar de receber uma notícia difícil, ele se sente seguro, né, e ele confia na gente. A gente vê isso lá no Heliópolis, assim, tumores grandes, né, que a gente tem que fazer ressecções difíceis, às vezes sem uma reconstrução assim, que não tem microcirurgia, enfim, mas a gente expõe a nossa dificuldade e o paciente vai com a gente porque confia, né? E eu acho que muito é disso, de como você ser empático, de como você aprender a conversar com o paciente e seus familiares e entender essa situação. Parabéns mesmo, foi muito boa a aula, foi bem concisa, né? Rápida, mas bem legal, assim, passou uma informação muito, muito boa. Acho que tem mais alguém para. Você quer falar com a Lívia? Lívia, quer comentar alguma coisa? Quero sim. Eu queria primeiramente agradecer o convite, a doutora Fátima, parabenizar a Moana pela excelente exposição, apesar dos probleminhas técnicos, mas foi muito bom. Queria te agradecer também, Poliana, e em especial o doutor Brasilino, que eu sou fã, zaça, estou aqui como aluna, leitora, fiquei nervosa hoje por participar dessa moderação, de poder estar moderando junto com ele, mas quando eu tiver a oportunidade, vou tirar uma foto e dar um abraço de perto. Então, gente, queria falar sobre esse tema. Eu hoje sou gestora, né? Hoje eu estou na chefia da Unidade de Clínica Cirúrgica do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, e somente como gestora tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo esses temas, né, de clínica ampliada, de humanização, e eu realmente me apaixonei, assim como a Moana. E é bem difícil, porque eu moro num estado muito pobre, né, que geralmente o acesso ao sistema de saúde é tardio, então a gente recebe pacientes com um estágio avançado, a gente tem que dar semanalmente muitas notícias difíceis, além de diagnóstico de mau prognóstico, infelizmente. Então, aprendi também na lida do dia a dia, né, porque a gente não é treinado para isso na faculdade, ou dando com o residente a gente consegue tentar mudar um pouquinho esse panorama, né, que o cirurgião já é visto com muita frieza, já é aquela história, né? Tipo, vamos dar uma má notícia, vamos comunicar, mas chama a psicóloga para conversar com a família, né? A gente terceirizou muito isso. E então, poder trabalhar isso com os alunos que estão em formação é sensacional. Eu também me sinto muito realizada tentar mudar um pouco essa mentalidade da cirurgia. E eu acho que a gente deveria explorar muito mais na nossa sociedade esses temas bem bacanas voltados para a humanização. Parabéns, Mona, foi muito esclarecedora a sua palestra. Obrigada. Eu queria só fazer um adendo no que Lívia e Aline falaram. É exatamente o contrário do que se pensa, que nós temos que ser extremamente frios para suportar essa rotina de comunicações difíceis, frequentes. É exatamente o contrário, né? Nós não podemos estar extremamente fragilizados e compartilhar da dor do paciente, porque isso não é possível, mas nós temos que ter a sensibilidade de entender aquele impacto na vida dele. E aí sim a gente consegue tratar esse tema de forma mais adequada, né? Ao contrário do que se pensa, que você tem que cada vez se distanciar mais e ser mais duro e mais frio, o se aproximar, entender a situação faz você lidar melhor e faz você ser um melhor profissional, como o doutor Brasilino sabiamente falou. Né? Você se entende melhor, você entende a realidade do meio em que você está vivendo e você consegue ser tecnicamente melhor quando você interage de forma adequada com as pessoas de quem você cuida. Essa é a minha perspectiva, pelo menos.
Rita? Estou aqui. Vai, então fala aí, quer falar? Rapidinho, para a gente não estender nossa aula. Não, eu queria parabenizar a Moana, muito interessante, eu gostei, assim, e dizer, assim, que às vezes alguns alunos, né, eu convidei os alunos do terceiro ano, e eles têm aquela coisa assim, eu vou ser oftalmologista, então, assim, para que eu preciso aprender a dar notícias desagradáveis? Como oftalmologista, jamais, a probabilidade de eu dar uma notícia desagradável, ou se eu for pediatra, clínico, não estou falando nem intensivista, nem nada assim, eu jamais, mas aí a gente vê situações como a que eu coloquei no início, né, para vocês, acho que os alunos não tinham entrado ainda, de que, enquanto médico, nós somos pessoas consideradas representativas de uma postura, né, de cautela, de saber lidar com vida e com morte, e aí você pode ser chamado por um amigo, por um colega, por um familiar, para estar na linha de frente de uma situação dessa, né? E aí você foge da faculdade, porque aprender a dar má notícias não é uma coisa agradável, né? Quando a gente se imagina ou se coloca, você já fica bastante preocupado, mas a vida às vezes lhe coloca na situação. Então, eu hoje, né, fui ter que dar uma má notícia para familiares que eu não conhecia, porque eu conhecia uma única pessoa, que era um amigo, de uma tia que estava bem, e uma hora depois estava em processo de abertura de protocolo de morte cerebral. E aí você se prepara diante de pessoas que você nunca viu na vida para dar uma notícia completamente desagradável, né? E você tem que ser empática, como ela falou, tentar perceber a perspectiva, esperar o processo de absorção daquela informação, as reações, o choro, para poder você depois tirar as outras dúvidas, né? E com muita cautela, com muita sensibilidade, com muita tranquilidade. E uma outra coisa que eu queria pontuar é que a Emmanuel falou muito bem que faz parte das diretrizes a informação, né? Diretrizes do curso de medicina. Mas existe uma outra situação que alguém falou de judicialização da medicina, que o judiciário entende a nossa relação como relação de consumo. Nós somos prestadores de serviço para pessoas que são consumidores de serviço. E dentro da relação consumerista existe um dever acessório, que é o dever de informar. Então, esse dever de informar, quando ele é tido como mal interpretado, ou mal utilizado, ou mal realizado, pode gerar uma indenização que independe do erro médico, da negligência, da imperícia ou da imprudência. Então, eu já vi processos médicos de ação judicial civil de indenização, em que, após análise pericial, não foi constatado nenhuma negligência, nem imperícia, nem imprudência, mas o juiz entendeu que o médico violou o dever de informação, por ausência de uma informação, como risco de morte, e um consentimento livre esclarecido de uma cirurgia de catarata, por exemplo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente vai falar com o nosso doente, né? Ou com a forma que a gente vai. E o curso de medicina, independente de ser para oncologista, para especialista, para cirurgião, tem que buscar isso mesmo para os alunos do terceiro ano, né? Tá com essa dinâmica, tá com isso na cabeça. Então, a minha ideia de trazer alunos do terceiro ano para uma aula de uma especialização, que provavelmente alguns deles nem vão fazer nunca na vida, que é cirurgia de cabeça e pescoço, foi com essa intenção, porque eu tinha ideia e imaginava. Depois, se você puder disponibilizar o vídeo, para eu até passar para os alunos assistirem, que você falou, mano, Perfeito. Nesse link, para eles assistirem, depois até se a gente quiser discutir na outra aula, para eles poderem ver como é isso na prática, né? Então, eram só essas coisas que eu queria pontuar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário, eu passo a palavra. Muito ricas as observações da Rita, né? Mas a gente tem que salientar, Rita, mesmo se ele for oftalmologista, mesmo se ele for radiologista. Radiologista, sim. Mesmo se ele for radiologista, ele vai precisar comunicar notícias difíceis,
talvez não com tanta frequência como nós. E quando a gente diz uma vez na vida, não é uma vez na vida. Ele vai precisar se comunicar com os colegas dele, ele vai precisar se comunicar com o cirurgião que vem perguntar a ele e vem discutir o caso com ele, né? Ele vai precisar conversar também com a gestão. É claro que a área da saúde ela tem muito mais intimidade, porque a gente trabalha mais frequentemente com isso, mas comunicação difícil é algo presente na vida do ser humano, né? Eu vou inclusive, compartilhar uma situação pessoal. Meu pai faleceu há pouco tempo, e quem me deu a notícia foi o meu irmão. E ele não tem formação na área de saúde, enfim, e ele começou dizendo assim: Moana, minha irmã, eu cheguei em casa e soube que o nosso pai passou mal à tarde. Ele já vinha com um processo de adoecimento prolongado, já era um desfecho que era esperado por todos. Mas aí ele começa, né? Eu cheguei em casa, eu soube que o nosso pai passou mal, foi levado para o hospital. Então, quando chegou nesse ponto, eu já sabia qual era o desfecho, né? E depois eu observando a forma empática como ele fez a transmissão da notícia, eu percebi que basta a afetividade, basta a empatia, basta o interesse de realmente que a comunicação seja feita de forma suave, mas efetiva, né? E ele transmitiu de forma adequada, sem nunca ter ouvido falar sobre nada disso, né? Depois eu estive observando como foi que ele falou e realmente ele transmitiu de uma forma muito adequada para o momento. Então, não precisa muito, precisa interesse. Se nós nos interessarmos, nós vamos fazer bem. E isso é bom para nós, é bom para o paciente, mas é muito bom para nós. E o médico tem que entender que comunicação é algo importante para ele. E assim ele vai conseguir ser um melhor profissional. Tem até uma piada, viu, mana, que eu brinco, que conta que o rapaz foi viajar rapidinho, viu, Fátima? Que eu sei que eu vou ser a mulher do relógio. O rapaz foi viajar e tomou conta da mãe do outro, né? Aí quando chegou no minha mãe faleceu, ele ligou: poxa, sua mãe faleceu. Ele: pô, rapaz, você disse assim que minha mãe faleceu nessa sensibilidade, nessa frieza, você podia ter dito. Não, mentira, que ele tomando conta do cara, ficou tomando conta do gato. Aí ele virou, fez assim: olha, seu gato morreu. Ele fez: pô, mas você diz assim que meu gato morreu, você podia ter dito: meu gato subiu no telhado, meu gato escorregou do telhado, e meu gato caiu do telhado, e no fim o gato morreu. Aí ele: tá bom, eu já aprendi. Aí passou alguns anos, ele deixou a mãe, aí ligou: rapaz, sua mãe subiu no telhado. Tipo assim, ele não sabia como dar notícia, ele disse: sua mãe subiu no telhado. Ele já sabia que a mãe tinha morrido. Mas ele buscou algo sensível, né? Ele seguiu as recomendações, né? Exatamente. Não foi a desparte, mas foi alguma, né? Ao pé da letra. Michele levantou a mão. Michele, você quer falar alguma coisa? Abre o microfone, Michele. Oi, Mal, eu queria só complementar uma coisa. Se essa comunicação é super importante, né? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Desculpa, é porque eu sumi aqui. Se essa comunicação ela é super importante para os médicos em geral, para nós como oncologistas, né, ela ainda é mais fundamental, porque a gente está falando de uma doença que vem sendo metaforizada ao longo de décadas, né? Que o doente tem uma série de fantasmas ali por trás do diagnóstico de câncer, e que dentro da cabeça e pescoço a gente tem uma diversidade muito grande de doenças, né, com prognósticos muito diferentes, muito díspares. Então, para a gente esse desafio, ele é um desafio importante para todos os médicos, é um desafio maior para os oncologistas, e para a nossa especialidade, né, é um desafio, assim, tremendo. Eu amei a sua apresentação, Moana, achei ela muito objetiva, sabe, muito prática, assim, quase de bolso, sabe? Tem uns steps assim muito bons, uma normatização muito interessante. Gostei muito.
o objetivo é exatamente esse, né? É não tornar uma coisa difícil, é tornar a coisa clara, prática, né? Por isso que eu comecei a estudar esse tema no meu trabalho de mestrado, e o aplicativo é o produto que a gente tem que apresentar, né? E hoje a gente usa esse produto para treinar os alunos de medicina. E é interessante o quanto eles ficam empolgados com as oficinas, né? Porque eles entram no personagem, eles entram na realidade e saem extremamente eletrizados, como se tivessem vivido uma situação que é simulada, mas como se fosse uma situação real, e como nós saímos também de um atendimento difícil, né? É muito bom ver esse impacto nas novas gerações. E nós somos espelhos, nós temos que ter essa noção, nós somos pessoas referenciadas na comunidade em que nós estamos. No prédio onde a gente mora, todo mundo sabe que é a doutora fulana, é o doutor fulano que mora ali, né? No ambiente de trabalho, é o cirurgião de cabeça e pescoço, ele tem tais e tais habilidades. Quando a gente vai falar sobre o Júlio Verde na TV, nós causamos um impacto sobre aquelas pessoas que estão nos assistindo. Na nossa família, nós também somos referência. Então, ter uma boa prática impacta todo mundo em volta. E eu acredito que, como nós somos espelhos, e essas práticas geram reação em cadeia, quando a gente faz algo bem feito, eu não estou falando da bondade religiosa, eu estou falando da atuação direcionada, da atuação realmente refinada com o objetivo de uma boa qualidade. A gente tem um efeito em cadeia no meio em que a gente vive. Com certeza, multiplicadores, né? Poliana está com a mão levantada. Poliana, quer falar? Queria parabenizar a Moana, realmente a aula foi muito boa. Algumas pessoas que eu convidei para assistir alunos na residência não conseguiram entrar, então eles estão aguardando a disponibilização do link. E Michele falou uma coisa assim, é muito importante. Para a gente que é de cabeça e pescoço e trabalha no SUS, então, a comunicação de notícias é o tempo todo, porque nosso ambulatório, para quem está do lado de fora, às vezes é difícil de encarar. Então, o paciente que vai operar de tireoide, vê um monte de tracostomizado do lado de fora, já fica achando que, né, que ele vai sair tracostomizado da cirurgia, então a gente precisa ter calma para explicar e fazer com que ele entenda que aquilo é raro de acontecer, mas que aquilo não é o desfecho esperado, porque eles já entram no consultório em pânico, né? Então, principalmente para a gente que trabalha no SUS, a gente tem que exercitar, na verdade, todos os dias a boa comunicação, as notícias todos os dias, né? Vamos dizer assim. Então, parabéns, Moana. Gente, a gente está reformulando, né, algumas coisas da sociedade, então, a partir do próximo ano, os webinars da gente vão ser disponibilizados na Macadu, que é uma empresa que faz esses webinars, que foi quem ofereceu o pacote mais interessante, então provavelmente vai ser com a Macadu, e aí a gente pode ter muito mais do que 100 pessoas, e eu acredito realmente que no próximo ano a gente tenha que repetir essa aula de Moana, né, com as simulações, né, e a gente podendo agregar muito mais gente, e aí vamos chamar todo mundo que a gente pode chamar, porque realmente, como a gente ainda está nesse processo de modificação de muita coisa da sociedade, de site, a gente está se transformando, né, a cara da sociedade. Então, a gente está ainda engatinhando. Então, ano que vem vamos ter grandes mudanças aí, grandes eventos, e online a gente vai poder ter muita coisa. Você vai conseguir passar o vídeo, Moana, ou não? Hoje não. Então, pronto. Então, vamos guardar para a próxima apresentação. No que vem, a gente vai repetir esse... E aí, desconsiderar o questionário que eu tinha colocado, porque o questionário é relativo ao vídeo, né? Ao vídeo, então, assim, só para informar, Fátima, eu estou conseguindo baixar, eu vou mandar o link para os alunos, aí depois... Rita, por favor, é porque o link foi inteiro para você, e o trechinho que eu iria apresentar, ele é do minuto 5.45 até, deixa eu olhar aqui, eu acho melhor, Rita, eu depois mando para você ele cortado, pode ser? Pode, perfeito, pode. Tá?
Obrigada. Perfeito. Pronto, então, gente, a gente vai repetir depois essa aula de novo, né? Fazendo uma oficina bem legal, né? A próxima aula do nosso departamento, ela ainda vai ser no Zoom, né? Vai ser em dezembro, que é a aula para finalizar o ano, dia 20 de dezembro. É uma aula bem interessante, um tema bem bacana, vocês vão gostar muito, que é mais ou menos uma continuação da aula da Moana. Eu vou dar um spoiler, que é como o médico, o cirurgião de cabeça e pescoço, o profissional de saúde, ele deve se comunicar com a imprensa, tá? Então, como a gente deve fazer as comunicações. Então, quem vai fazer essa apresentação vai ser a nossa jornalista, né, que é Cileide, né? Então, ela vai fazer essa apresentação. Então, é um tema bem bacana, vai ser dia 20 de dezembro. E em janeiro a gente está com uma férias, vamos ter umas fériasinhas aí de atividade, né, para todo mundo fazer um refresh. E em fevereiro a gente volta aí, provavelmente com um curso de Covid, tá? Eu já estou falando para vocês que a gente vai fazer um seminário sobre Covid, porque o Covid não é só o Covid, né? O Covid é o pós-Covid, o Covid é paralisia de corda vocal, o Covid é paralisia de nervo facial, o Covid tem muita coisa aí diferente, então eu acho que a gente está engatinhando muito, tem muito artigo, muita coisa aparecendo. Então, em fevereiro, provavelmente, o que a gente vai fazer vai ser esse seminário, que eu acredito que a gente tenha que fazer em 2 dias, porque vai ter presença de pneumo, de infecto, vai ser um negócio do nosso departamento. E finalizar agradecendo todo mundo, agradecendo a nossa palestrante Moana pela disponibilidade, aos nossos moderadores, muito obrigada, a presença dos alunos também. Muito importante vocês participarem dessas atividades, agradecer imensamente a Rita por ter trazido todo esse pessoal para se juntar a gente, né? Quem sabe, será que vai ser tudo cirurgião de cabeça e pescoço aqui, cirurgião de cabeça e pescoço, quem sabe, né? Acho difícil, mas... Foi assim que a Aline começou, né? Mas vamos lá. Não, Aline? Algum vai sair, não é possível. Algum vai sair, não é possível. Então, assim... Estou tentando arrastar. A gente tem que aumentar. Rita, nem precisa arrastar, essa especialidade é apaixonante. Eles vão Eu também acho. Então, a gente está aqui e, assim, para terminar, né, vocês vejam que coisa engraçada, que ironia do destino, né? A gente está dando aula pela plataforma da Regional Sul, né? Que é uma das regionais que mais está criticando o nosso departamento com graçolas. Então, vocês vejam como é que a ironia do destino é tão grande, não é não? E estamos aí, vamos mostrar nosso trabalho. Por favor, não se esqueçam do dever de casa, que é para o final desse mês, viu, meninas? Então... Eu tenho dever de casa, porque eu estou tão... Não, fica tranquilo. Não coloquei, não, porque tu já faz coisa demais. Depois, qualquer coisa, eu coloco você só para revisar. Tá? Fátima, viu? Me coloque. Eu acho que a escolha desse tema e a abordagem que foi dada a ele já justifica sobejamente a existência do departamento feminino. Vai chegar, eu espero que no futuro um departamento feminino não seja mais necessário, mas hoje ele existe porque ele é muito necessário. Parabéns a vocês por essa iniciativa, que vai ser muito saudável. Pode aplaudir, pode aplaudir. Professor, pelo andar da carruagem que eu vejo na faculdade, não vai existir departamento feminino, porque a Sociedade de Cirurgia de Cabeça e Pescoço vai ser eminentemente feminina. Porque eu ontem estava na formatura de medicina e tinha, assim, quase 80 mulheres. E poucos homens. Nós estamos dominando o mercado. Na realidade, é uma tendência mundial, né? Os departamentos femininos, né? A gente sabe a Woman in Otolaryngology and Head and Neck Society, existe uma associação internacional de mulheres na medicina, mulheres do coração, que é da cardiologia, a Otorrino também está com um projeto, está elancando aí um projeto semelhante ao nosso. Então, é o que o doutor Brasilino. Agora, a gente precisa fazer isso, né? Porque você veja dentro da própria sociedade da gente, a gente vê algumas manifestações extremamente machistas, né? Extremamente desagradáveis, vamos colocar assim. E, assim, mais uma vez, agradecer a presença de todos, né?
Quem está falando? Who is talking? Não, Lívia, eu estava falando que importante que não é para segregar o departamento feminino, é para agregar, né? A gente unindo forças femininas a um grupo tão masculinizado, né? Que é o de cirurgiões de cabeça e pescoço. O objetivo é não nos sentirmos abandonadas, que eu acho que é um sentimento que durante muitos anos a gente vem levando, né? O abandono. Obviamente, todo mundo tem uma história para contar, né? Mas, assim, eu acho que tem muita gente em muito lugar do Brasil, muito distante, que fica muito só. Não só por ser só uma especialista, 2 especialistas, então só ser uma pessoa. Então, eu acho que é importante para a gente agregar as pessoas e agregar qualidade à sociedade, né? Porque tem muita gente aí que estava na obscuridade, né, deixado de lado pela sociedade, e eu achei isso como uma maneira da gente trazer essas pessoas. A gente vai ter sempre a presença de homens brilhantes, como o doutor Brasilino agora, vocês sabem que eu tenho sempre colocado homens para as nossas apresentações, e nós vamos continuar tendo, porque eu acho que nós não somos segregacionistas, né? Isso que as pessoas têm que entender, o que Lívia falou. A gente está aqui para agregar, certo? Minha gente, um abraço muito grande. Eu já tirei a picture para depois mandar para a nossa jornalista, que é excepcional, uma pessoa maravilhosa, que está fazendo um trabalho muito bacana, tá bom? Então, agradeço de coração a todos vocês, e especialmente vocês vão me perdoar, doutor Brasilino, que é um querido defensor da mulher, e quando tivermos nosso primeiro evento físico, com certeza ele será o nosso primeiro homenageado desse grupo aqui, tá bom? Gente, muito obrigada mais uma vez. Tenham uma boa noite e uma boa semana, viu? Beijinhos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada por estarem até aqui.